Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo para todo o país. São 4h42 da tarde agora. A você sempre ligadinho na nossa programação aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal desta quinta-feira. A onda de frio avança pelo país e faz as temperaturas desabarem em regiões mais quentes do Brasil. Em Brasília, os termômetros marcaram hoje 1 grau e 4 décimos. Em Belo Horizonte, fez pouco mais de 4 graus pela manhã. E enquanto o frio avança com força, as cheias frequentes e esperadas nesta época levam alerta a dezenas de municípios no norte do país. Apenas no Amazonas, mais de 30 deles já decretaram estado de emergência. Hoje, 19 de maio, é Dia Mundial de Doação de Leite. O Brasil é referência internacional neste assunto e essa semana foi lançada pelo governo federal uma campanha que tem como objetivo ampliar ainda mais os estoques nos bancos de leite espalhados pelo país. E prepare-se hoje para conhecer uma propriedade no noroeste do Paraná que está transformando uvas em deliciosas preciosidades. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira já começou. O frio continua avançando pelo país e se você pensa que as temperaturas só despencaram na região sul, está enganado. São Paulo e Rio de Janeiro hoje amanheceram geladas. Em Brasília, capital federal, com 1 grau e 4 décimos. Por lá foi registrada hoje a temperatura mais baixa da história. O frio está passando por todos os estados e fazendo com que os brasileiros tirem os casacos e as cobertas do armário antes mesmo do inverno chegar. Hoje, as cidades amanheceram geladas de novo. Pelo segundo dia consecutivo, os termômetros marcaram menos de 10 graus em muitas capitais pelo país. Na última madrugada, até cidades do centro-oeste e sudeste brasileiro foram atingidas pela massa de ar polar que está fazendo todo mundo bater os dentes. Em Brasília, esta quinta-feira foi registrado o dia mais gelado da história do Distrito Federal, com sensação térmica de 1 grau negativo, quando a mínima média para este mês na cidade deveria ser de 11 graus Celsius. O antigo recorde de menor temperatura havia sido em julho de 1975, com 1,6 graus. Na região central da capital, a temperatura mínima registrada na manhã desta quinta-feira foi de 6 graus, com sensação térmica de menos 2. O IMET declarou alerta laranja de onda de frio até às 11 horas da noite desta sexta-feira na cidade. Em Goiânia, teve o segundo recorde consecutivo de menor temperatura para o mês. A capital goianiense registrou 5 graus na madrugada desta quinta-feira. O último recorde era de 5,7 graus registrados em 1977. E o clima por lá ainda não deve esquentar. De acordo com o órgão de meteorologia do estado, as baixas temperaturas persistem até domingo. E em Belo Horizonte, hein? Para os mineiros que estavam acostumados com a temperatura mínima tradicional de 18 graus para o mês de maio, pela segunda vez foi batido o recorde de menor temperatura em 43 anos. Deve estar difícil. A cidade havia superado o recorde na madrugada de terça para quarta, 6,7 graus. Nesta quinta, os termômetros marcaram 4,4 graus entre as 6 e as 7 da manhã. Durante a madrugada, a sensação térmica chegou a 11 graus negativos. Rio de Janeiro e São Paulo também sofreram com a massa de ar gelado. A capital fluminense teve a madrugada mais fria do ano, com 11,5 graus. Já a capital do estado vizinho marcou 6,6 graus. Foi a noite mais fria para o mês de maio em São Paulo desde 1990. É muito frio, né, que já se espalhou por todo o país. Olha só que curioso hoje, gente. Em Brasília, 1,4 graus, né? 4 graus na cidade de Belo Horizonte, 2 cidades hoje muito mais geladas que Curitiba. Em Curitiba, pela manhã, os termômetros marcavam 6 graus. E a semana está sendo tão gelada, né, que até neve foi registrada nos estados do sul do país. No Paraná, deixou tudo branquinho nos Campos de Palmas, localizada no sul do estado. Ainda que faça muito frio, o fenômeno é bem raro aqui no nosso país. E às vezes vira motivo de dúvidas. Afinal, é neve mesmo ou chuva congelada? E se é neve mesmo, será que só a temperatura baixa basta para que os flocos brancos comecem a cair?
Veja na reportagem. Depois de 11 meses, neve no Paraná. Foi na cidade de Palmas, região sudeste do estado, que fica a 365 quilômetros da capital Curitiba. Desde junho do ano passado não nevava na região. E em Curitiba, o último registro da cidade assim, toda branquinha, foi em 2013. Mas para que tenha neve, não depende só das temperaturas baixas. Para que a gente tenha neve, primeiro de tudo a gente precisa de instabilidade para ela provocar a precipitação, a chuva, né? Além disso, a gente precisa que ocorram temperaturas baixas em vários níveis da atmosfera. Você, na nuvem, necessita dessas temperaturas abaixo de zero para que você tenha a cristalização da água, a formação do gelo. E a partir do momento que ele precipita, que ele cai da nuvem, a gente precisa também que ocorram temperaturas próximas de zero ou abaixo de zero, da base da nuvem até chegar na superfície. Então, assim, a gente acaba registrando esse fenômeno que é, inclusive, muito raro aqui no Paraná. Segundo o CIMEPAR, a previsão do tempo para o fim de semana no Paraná ainda é de frio. Temperaturas baixas, o sol deve aparecer, mas só que sem neve. Para você ter mais certeza se a neve vai acontecer ou não na nossa região, a previsão fica mais confiável por volta de 24 horas antes do fenômeno, né? Muito antes disso, fica difícil a gente ter certeza se ele vai ou não ocorrer. Agora, e as consequências desse frio todo no campo? Como é que fica? Para evitar os prejuízos na horta, você vai ver que todos os cuidados são redobrados. E apesar disso, em algumas situações, é difícil escapar dos prejuízos. Couve, chuchu, alface estão entre as hortaliças que mais sofrem. A dona Soeli está sempre de olho na previsão do tempo. Ela e o marido trabalham com hortaliças há mais de 30 anos e sabem que com o clima não se brinca. É complicado, a gente planta tudo, depois se deixar perder, né? É ruim, né? Mas só que a gente às vezes perde bastante coisa, né? A gente não vai dizer para você que não vai perder, perde sim. Aqui são cultivadas mais de 20 variedades de hortaliças. Algumas sofrem bastante com as variações climáticas. Por isso, quando o frio chega, os cuidados da dona Soeli são redobrados. A alface é que mais sofre, né? Mas tem o brócolis, a couve-flor também, sempre ele judia bastante, às vezes quando está muito frio. A couve de folha também, o chuchu também que a gente tem agora, quando der o frio já começa a acabar tudo, né? Então é bem complicado, sabe? Você tem de saber todas as variedades que você vai ter pro inverno, as variedades de verdura que você vai ter pro verão, tudo, né? Então é complicado para você cuidar das coisas, né? Mas a gente cuida com muito amor e carinho. E esse frio intenso está mesmo deixando todos os produtores em alerta. A previsão de temperaturas cada vez mais baixas e até de geadas pode afetar várias culturas e trazer muitos prejuízos. O frio é persistente, não só aí na região de Curitiba ou do Paraná de uma forma geral, mas em toda a região centro-sul do Brasil. As grandes culturas que podem ser nesse momento prejudicadas, caso venha ocorrer uma geada ampla, algo que não está sendo previsto, seriam hortaliças, né, de uma forma geral, milho, o milho segunda safra, o milho safrinha, e se atingir áreas mais da região noroeste do estado, ali na região de Campo Mourão, né, pode pegar um pouco de trigo que já foi semeado no mês de abril e que está numa fase ainda suscetível. Além disso, o feijão também dos Campos Gerais, tem muito feijão ali na região de Ponta Grossa, Castro, Tibagi, que podem ser afetados. E já que não dá para fugir do frio, o jeito é prevenir. A primeira coisa é ficar sempre atento às previsões, né? Ter sempre uma previsão de uma empresa idônea, né? Esse é o primeiro ponto. O fato de você irrigar a tua lavoura e deixá-la bem úmida algumas horas ou um dia antes, né? Isso evita a perda de calor durante a madrugada. Você pode cobrir as plantas, se for o caso. Que morre mesmo, a gente põe tudo na terra, faz adubo orgânico de volta, né? Tudo, então a gente perde de um jeito, mas do outro jeito a gente aproveita para fazer adubação, né? Então a gente cuida sobre isso, né? Para não perder muitas verduras, né? Mas e o inverno? Será tão rigoroso assim? O agrometeorologista tranquiliza os produtores. O outono tende a ser até mais frio do que o inverno. O inverno não deve ser tão rigoroso quanto foi de 2021. Ele deve ser um inverno mais dentro da normalidade. Lógico que quando se fala na região de Curitiba, na grande Curitiba, o inverno sempre é frio, né?
Isso não tenha dúvida, pelas características geográficas e climáticas da região. Mas o que todos estamos esperando agora, nesse momento, é que o frio vá embora de uma vez. Está bem difícil mesmo. E se o frio avança, de sul a norte do Brasil, lá no norte do país não é só o frio que está incomodando, não. As cheias muito comuns nessa época deixaram em alerta várias cidades. Mais de 20 já decretaram estado de emergência. Confira. O estado mais grave envolve os municípios do Amazonas. 26 deles decretaram estado de emergência quando o excesso de água ameaça moradores. Na maioria, populações à margens de rios. Outras 31 cidades estão sob alerta, quando as cheias já começam a preocupar. No norte do país, esse período do ano é o mais chuvoso, que traz a cheia como consequência. O Rio Negro, por exemplo, está 29 metros acima de seu leito. Ainda assim, esse aumento era previsto e está dentro do que as autoridades chamam de cota de inundação. Diferente do que acontece com os rios Amazonas e Solimões. Cidades às margens deles são as mais afetadas pelas cheias. A Defesa Civil informou que as áreas mais conhecidas como alta, média e baixa dos rios foram afetadas de forma severa. 50 mil famílias tiveram algum tipo de prejuízo com isso. Notícias de Brasília agora. O Tribunal de Contas da União aprovou por 7-1 a privatização da Eletrobras. A partir de agora, o Ministério de Minas e Energia e o BNDES devem seguir algumas regras para finalizar o processo. Com a privatização da Eletrobras, o trabalhador vai poder usar até metade do saldo do FGTS para comprar ações da empresa, que é a maior companhia de energia elétrica da América Latina. O governo ainda não anunciou a data da privatização, mas a expectativa é de que o processo se resolva entre junho e agosto deste ano. Um detalhe interessante para investidores individuais é que as ações da estatal podem render mais do que o FGTS, já que o fundo rende 3% ao ano. Mas é obrigatório que o dinheiro fique aplicado pelo menos durante um ano. A participação da União na Eletrobras vai passar de 72% para 45%. Os fundos de privatização podem ser uma opção interessante para o trabalhador que queira ganhar um dinheiro extra com essa aplicação. Mas e como comprar as ações da Eletrobras? O processo é simples, basta entrar no aplicativo do FGTS. Daí você pode autorizar a compra de ações. O valor mínimo de compra é de R$ 200. Especialistas explicam que, na prática, apostar em ações é sempre um risco, mas que a proposta de uso do FGTS é interessante para o trabalhador brasileiro. E hoje, 19 de maio, é Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Os bebês prematuros têm muita dificuldade para sugar o leite materno, considerando a condição de saúde deles. Por isso, o leite dos estoques brasileiros é a melhor opção para a alimentação desses pequenos, que por algum motivo, eles não têm condição aí de puxar o leite da mãe, não tem condição de ser amamentados. Nesta semana, o governo lançou uma campanha nacional aí de Leite Humano 2022. O objetivo é incentivar a doação desse alimento. Confira. Com o total de 225 bancos de leite e 217 pontos de coleta espalhados por todo o país, o Brasil se tornou referência internacional em doação de leite humano, utilizado principalmente para alimentar bebês prematuros e de baixo peso internados em leitos neonatais. Apesar da complexa rede instalada, os volumes doados só atendem cerca de 55% de toda a demanda, ou seja, pouco mais da metade da necessidade real. De janeiro a dezembro de 2021, foram distribuídos mais de 168 litros de leite para 237 mil recém-nascidos, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. No entanto, cerca de 340 mil bebês prematuros ou com baixo peso nascem todos os anos no país, o que corresponde a 12% do total de nascidos vivos. Para tentar ampliar os estoques e atender a demanda, o Ministério da Saúde lançou nesta semana mais uma edição da campanha nacional de doação de leite humano. Com o tema Doe Leite Materno e Receba a Gratidão de uma Vida, este ano a meta da ação é ampliar em 5% a oferta de leite humano a recém-nascidos internados em neonatais de todo o Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por ano com a ampliação das taxas de amamentação até o 6º mês de vida. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite materno. Basta estar saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação.
No Brasil, a proporção das doações de leite é de uma mulher doadora para cada 12 mulheres assistidas. Nos últimos 22 anos, mais de 3.200.000 bebês receberam leite materno doado no país. Veja no próximo bloco os detalhes sobre o Maio Amarelo, que traz o alerta aí a motoristas e pedestres sobre os perigos no trânsito das cidades e estradas pelo país. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, 5 horas, 1 minutinho agora. Estamos ao vivo para todo o país e estamos no Maio Amarelo, né, que traz um alerta a motoristas e pedestres sobre os perigos do trânsito do nosso Brasil. E em muitas empresas, campanhas de informação estão mudando uma realidade. Você vai ver na reportagem a seguir que com orientações, até acidentes no percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa, estão sendo evitados. Olha só. A cada 12 minutos morre um brasileiro vítima do trânsito. O país é o quarto com maior número de acidentes no mundo e a maioria dos casos é por falta de atenção. A culpa é de alguém, a culpa é de outra pessoa, né? Mas o que a gente vê normalmente é falta de atenção, uso do celular, dirigir sob influência de álcool. Então, são os principais fatores que contribuem para gerar os acidentes. Na hora de tentar chegar no trabalho ou ir embora mais rápido, é arriscado e também é motivo de acidente. E para mudar esse cenário, o SESI, junto com a FIEP Paraná, realizaram uma pesquisa no ano passado para mapear acidentes de trajeto no setor industrial. E um dos principais resultados obtidos foi a eficácia das campanhas de sensibilização nas empresas. Ela surgiu por uma grande preocupação, tanto no âmbito nacional, né, no âmbito brasileiro, como no internacional, no sentido de reduzir o número de acidentes e de vítimas de trânsito no mundo e, no nosso caso, aqui no estado do Paraná. Esta indústria em Curitiba, do ramo de montagem e distribuição de produtos, foi cobaia da pesquisa e os resultados das ações apareceram. A pesquisa ela foi fantástica, porque ela trouxe muita informação, uniu empresas de informações, né? Com isso a gente pôde entender um pouco do cenário, do nosso cenário. Sempre antes de começar os trabalhos, o Wellington, que é líder de setor, aplica o diálogo de segurança para o restante dos funcionários. Cada dia um tema diferente. O objetivo é orientá-los a tomar todos os cuidados com a vida, desde como manusear uma máquina até sobre os perigos que o trânsito pode causar. E o próprio Wellington, há 2 anos, vem trabalhar assim, pedalando. Em 2019, sofreu um acidente de moto saindo do serviço e decidiu mudar a partir das conversas diárias no trabalho. Eu acredito que hoje eu seja um exemplo, né? Porque eu passei por isso, às vezes foi por uma falta de atenção e hoje eu falo para todos eles até, aqui no setor, que às vezes ter um pouquinho mais de atenção, às vezes pode ajudar eles, né? De uma maneira muito grande, né? Uma falta de atenção realmente pode acabar acontecendo problemas muito graves. A empresa já está há mais de 2 anos sem acidente de trajeto. Nós também não temos ocorrências de acidentes de trânsito com os funcionários. Então, quando a gente vê esses resultados, a gente entende que a informação ela é transformadora na vida das pessoas. E que exemplo, né, virou o Wellington aí. São lições importantes com a divulgação dessas informações, né, que mudam muitas e muitas vidas, que valem muitas e muitas vidas. E nas agências do trabalhador espalhadas pelo Paraná, há mais de 10 mil vagas disponíveis. Eu vou repetir, gente, são mais de 10 mil chances de trabalho. E está sendo uma dificuldade para as empresas conseguir preenchê-las. Olha só. O mês de maio tem sido marcado pela geração de empregos aqui no Paraná. O mercado de trabalho segue em alta e somente pelas agências do trabalhador espalhadas pelo estado são mais de 10.200 vagas disponíveis. Mas tem uma coisa curiosa acontecendo. Por mais que as oportunidades sejam várias, a procura por candidatos em relação a essas vagas de emprego tem sido abaixo do esperado e também a qualificação não tem sido atendida. Então, as agências do Paraná hoje, realmente todas elas têm um número grande de vagas. Nós temos uma pequena dificuldade de fazer essa contratação,
porque muitas vezes o candidato, ele olha mais para ele. Então, eu sempre digo, nós temos que ter um diálogo com o candidato, para que ele tenha também um entendimento, a necessidade da empresa, e esse entendimento, o empresário também com esse candidato. Então, quando há uma flexibilidade, nós temos uma contratação mais rápida e tanto vai estar ganhando o empresário quanto o candidato. Porque não adianta eu ficar passando em várias empresas e eu também não ceder. Não adianta o empresário também estar rígido naquela vaga, ele não ceder também e ele não vai ter essa contratação. Então, hoje, no Paraná, em todas as agências, os nossos empresários, os nossos candidatos, precisamos sim, sentar, conversar, ver qual é a melhor forma que a gente possa fazer imediatamente essas contratações, que fica bom para todos. As principais vagas são para operador de telemarketing e também para a linha de produção. E elas estão concentradas nas cidades de Cascavel, Toledo, Umuarama e também na região metropolitana de Curitiba. Mas vale lembrar que em todas as agências do trabalhador da cidade sempre ofertam vagas de emprego para a população. Direto de Cascavel, Murilo Cardoso. Notícias internacionais agora. Outros centenas de militares ucranianos, aproximadamente 800 deles, deixaram nas últimas horas a região da siderúrgica de Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, agora, neste momento, tomada pelas forças russas. A guerra chegou hoje a 85 dias e ainda não há uma definição sobre se estes prisioneiros serão trocados com prisioneiros russos, como prisioneiros de guerra, ou se serão levados a julgamento. Somados todos os militares ucranianos que baixaram armas ao longo desta semana, já são 1.730 que se renderam, de acordo com informações do governo da Rússia. Ao menos 900 deles, de acordo com o Ministério da Defesa russo, já foram levados para um campo de prisioneiros na Ucrânia, numa cidade que hoje é comandada por forças separatistas pró-Moscou. O governo da Rússia também informou que os combatentes feridos, mais gravemente, estão sendo levados para atendimento em hospitais de duas cidades no leste do país, Donetsk e Novoazovsk. A Cruz Vermelha já começou a fazer o registro dos que estão deixando a usina, mas ainda não se sabe para onde eles vão. Se serão trocados como prisioneiros, como eu já disse, ou se serão encaminhados para julgamento. Há uma força aí querendo de promotores da Rússia levá-los a julgamento. Não há ainda informações sobre quantos estariam escondidos neste momento dentro da siderúrgica. O soldado russo de 21 anos que assumiu ter matado um ucraniano de 62 numa estrada do país, ainda segue o julgamento dele, né? Ele pediu desculpas e disse que sabe que não será perdoado por isso. Também na Ucrânia, outros 2 soldados das forças de Moscou assumiram culpa ao afirmar que violaram regras internacionais de guerra. A inteligência do Reino Unido traz notícias de Moscou, afirma que ao menos 2 comandantes de alta patente teriam sido demitidos pelo presidente russo Vladimir Putin pelo baixo desempenho das tropas que comandavam na guerra. O mesmo relatório destaca que no leste do país, os militares ucranianos em duríssimos combates continuam a atrasar o avanço das forças russas. Até uma ponte, você acabou de ver as imagens, foi destruída na região do Donbass, justamente para evitar o deslocamento dos invasores. Na Alemanha, longe dos combates, os países do G7, que reúnem economias mais fortes do mundo, já começaram a discutir um plano para a recuperação da Ucrânia e da economia do país, que foi arrasada nesses últimos dias. De Moscou, Vladimir Putin, enquanto isso, já afirma que só vai permitir a abertura dos portos da Ucrânia se houver uma reavaliação das sanções dos países ocidentais contra a Rússia. Situação complicada também na diplomacia internacional. E agora eu quero te fazer um convite mais do que especial. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Rogério de Mello e o diácono Luizinho da Missão Pazio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura destes 2 países. Você poderá conhecer Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, São Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a Gruta, onde São Miguel o Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico. Assis, terra de São Francisco e Santa Clara. E Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis.
Também vai visitar Pádua, onde está Santo Antônio, e seguirá até Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois, vai a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Vai visitar a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Futebol, Palmeiras continua voando 100% na Libertadores. Os jogos de ontem também deixaram o Atlético Paranaense e Fortaleza mais perto das oitavas. O América de Minas já não tem mais chances de classificação. Veja como foi a noite de ontem. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Libertad. Coelho marcou o primeiro, um golaço para o Furacão. E Canóbio fez o segundo, dando números finais à partida. Atlético Paranaense 2, Libertad 0. No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Emelec e Danilo fez o gol da vitória do Palestra. Final, Palmeiras 1, Emelec 0. Lá no estádio Manuel Murilo Toro, o Tolima recebeu o América e a partida terminou empatada em 2-2. Os 2 gols do América foram marcados por Marlon e Maidana. Placar final, Tolima 2, América 2. No Estádio Nacional do Peru, o Alianza Lima recebeu o Fortaleza e o tricolor de aço saiu de solo peruano com a vitória. Moisés e Iago Pikachu marcaram os gols do tricolor de aço. Placar final, Fortaleza 2, Alianza Lima 0. Pela Sul-Americana, o Santos recebeu o União La Calera na Vila Belmiro e saiu de campo com a vitória. Lucas Barbosa marcou o gol da vitória do alvinegro praiano. Placar final na vila mais famosa do mundo, Santos 1, União 0. No Estádio Centenário, o River Plate do Uruguai recebeu o Cuiabá e a equipe brasileira saiu de campo com a vitória. André Luiz marcou os 2 gols do time brasileiro. Placar final, Cuiabá 2, River Plate do Uruguai 1. E pela Libertadores tem Galo em campo essa noite. O São Paulo e o Fluminense jogam pela Sul-Americana. Confira. Pela Libertadores, o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, joga contra o Independiente Del Valle. A partida está programada para as 7 horas da noite no estádio do Mineirão. Pela Sul-Americana, no estádio 15 de abril, o União Santa Fé recebe o Fluminense. A partida está programada para as 7h15 da noite. E às 9h30 no estádio do Morumbi, o São Paulo joga contra o Jorge Wilstermann. Do Parreiral, as uvas colhidas numa propriedade em Marialva, no noroeste do Paraná, partem para uma transformação mais do que especial. Vão virar preciosidades de sabor único. É isso mesmo, são uvas Bordeaux que com todo capricho são transformadas em sucos e vinhos e outras delícias que ganham a cada dia novos e fiéis consumidores. As uvas colhidas pelo Leandro não são apenas para ir à mesa. A Bordeaux é uma das melhores variações para a produção de sucos. Agora veja se dá para fazer aqui, ó. Ela é bem utilizada no sul do país para a fabricação do vinho, que é bem conhecida. Está servido? Muitos apreciadores de vinho conhecem a uva Bordeaux. Aqui na nossa região ela se adaptou muito bem. Então, aí comecei a trabalhar com ela e, por fim, comecei a fabricação do vinho. Há 4 anos, está servido? E hoje, com essas imagens inspiradoras das uvas e vinhos de Marialva, a gente se despede. É daqui, dessa pequena vinícola montada ao lado do Parreiral, que saem verdadeiras delícias. São aproximadamente 200 quilos de uva para 100 litros de suco 100% natural. Um processo simples, mas que leva em média 2 horas. É adicionada aqui na panela, aqui cabe 18 kg de uva. Com o vapor, ela vai desidratando e vai ficando nesse recipiente para ser envasado nas garrafas que já pré-esterilizada, que está ali aquecida. Depois de engarrafado, é feita a pasteurização. Ainda quentes, as garrafas são colocadas dentro da água em temperatura ambiente e ficam assim por cerca de 10 minutos. Essa fervura é o processo que torna o suco seguro para o consumo, sem perder os nutrientes e o sabor. Depois disso, está pronto. E lacrado assim, o prazo para consumo é de até 2 anos. Diariamente, ele também produz os vinhos, secos e suaves, de forma totalmente artesanal. Nessa espécie de moinho, as frutas são separadas dos engaços, que são os talinhos. Depois, a polpa das uvas é levada para esse tonel.
Aqui, o vinho começa de fato a ser preparado. Colocou açúcar, vamos mexer esse vinho durante 3 dias, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, até ele separar o bagaço do líquido. Nessa etapa de fermentação, que dura 7 dias, acontece a separação do vinho. Só depois o líquido é transferido para os barris de aço inox, material que influencia na preservação do frescor das uvas, garantindo mais sabor da fruta na bebida. Nesses barris, o vinho continua seu processo de fermentação. Aqui é preciso pelo menos 60 dias para fazer o engarrafamento. Quanto mais tempo maturando, melhor o vinho fica. Depois de produzir o suco e o vinho, das uvas ainda é possível fazer a geleia, a chimia e a grappa, que é uma típica cachaça italiana. Essas são as obras de arte do produtor. É aqui que ele se desafia todos os dias, aprimorando as técnicas com a prática e se realizando com as produções artesanais. É inexplicável. Coisa que você vê a pessoa, o prazer que a pessoa mostra no seu semblante ao beber uma coisa de qualidade, sem produto químico, sem adição de química nenhuma, que vai fazer bem para a saúde da pessoa. Está servido? E hoje, com essas imagens inspiradoras das uvas, do vinho, dos sucos produzidos em Marialva, a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de tarde e a gente tem novo encontro marcado para amanhã, aqui no Pauta Aberta na TV Evangelizar. Tchau, tchau, eu espero você.